Olá, turma. A gente inicia agora a aula 3 da disciplina Etologia e Bem-Estar Animal. Compartilhando a tela. O conteúdo da aula é formas de avaliação do bem-estar animal. Ele vai ampliar. Agora. O conteúdo que a gente vai estudar nessa aula começa com as 5 liberdades, a gente vai dar uma aprofundada, embora a gente tenha visto nas aulas anteriores já informações a respeito do que são as 5 liberdades e quais são os elementos que fazem parte das 5 liberdades. A gente vai falar nessa aula sobre as medidas fisiológicas de avaliação do bem-estar animal, definindo dor, estresse e as formas de medição. A gente também vai estudar sobre as alterações comportamentais nos animais e como elas se apresentam, as principais alterações comportamentais, e sobre a produção e o sistema imunológico como indicadores de bem-estar. Para a gente começar, eu queria trazer para vocês essa informação sobre Hughes, um autor, lá no início das considerações, na década de 1970, ele publicou em 1976 sobre bem-estar animal, onde o início da discussão, como a gente viu na aula 2, começava a ganhar corpo, começava a acontecer em alguns segmentos da sociedade, iniciando-se as discussões a respeito das capacidades dos animais de sentir, de pensar, de aprender, e como o bem-estar era algo que nós, como humanos, temos o dever de proporcionar a eles. Então, Hughes trouxe a primeira definição de bem-estar animal, dizendo que o bem-estar animal é o estado do organismo em que há harmonia física e mental do indivíduo com o ambiente, ampliando, além de saúde física, também como a mente dele faz parte da elaboração de comportamentos que evidenciam, né, o bem-estar individual naquele ambiente em que ele vive. E aí a gente tem outras publicações de Bloom, que é uma referência clássica sobre comportamento animal e bem-estar, na publicação de 1986, 96, 98, Hurnick, em 1992, e a publicação de Bloom e Johnson em 93. Eles vêm trazendo essas reflexões a respeito de bem-estar e das condições de vida em diferentes espécies domésticas, atribuindo bem-estar ao estado do organismo durante as suas tentativas de se ajustar ao ambiente. Isso envolve estresse, isso envolve capacidade adaptativa, isso envolve uma busca constante para no ambiente de cativeiro, de confinamento ou doméstico, né, e doméstico, desses animais conseguirem manter um grau de bem-estar dentro do que é proporcionado, né? Dentro de limitações que existem naquele ambiente, do que é proporcionado para a sua sobrevivência, né? Então, quando a gente fala de bem-estar animal, avaliação, a necessidade de serem garantidas as 5 liberdades, a gente está falando de ambientes controlados por humanos, isso com relação à socialização com indivíduos de outras espécies, espaço físico, umidade do ambiente, né, do piso, acesso a alimento e hidratação de maneira adequada, a segurança, né, para que não ocorram acidentes com lesões, danos à integridade física, são alguns dos aspectos, né, associados ao que os animais, a dimensão do espaço também, né, que os animais procuram se adaptar com as habilidades instintivas de maneira a sentirem um bem-estar,
não só num momento, mas numa rotina, e na maior parte das situações, na vida, naquele ambiente, entende? Em termos de qualidade de vida, envolve todas as situações, desde aquelas que colocam a vida do animal em risco até aquelas em que ele está em harmonia com o seu ambiente. Então, as 5 liberdades garantidas, independente da espécie, independente do ambiente em que aquele animal ou grupo de animais está, elas vão fazer com que eles tenham o mínimo que garanta o bem-estar mental, físico e emocional. Aqui a gente vê novamente um lembrete, né, de animais de produção. Aqui tem uma fêmea suína lactante com a sua ninhada. Aqui a gente tem um cão e um gato no momento de descanso. E temos uma pantera com seu filhote. Animais de espécies domésticas, sim, precisam ter a garantia do seu bem-estar no ambiente em que eles permanecem, porque são ambientes criados por humanos, mantidos por humanos, ao que eles têm acesso para a sobrevivência, para a manutenção da saúde, é responsabilidade das pessoas que estão sob seus cuidados. Isso, desculpem, isso não se atribui a espécies silvestres que estão no ambiente natural, porque todos os recursos para expressar comportamentos naturais da espécie, para buscar alimento, de uma maneira geral, considerando que esse animal, esses animais estão no ambiente onde o ecossistema tem um mínimo de equilíbrio, não está sob efeito da indústria, da destruição, assoreamento, da destruição do desmatamento, né, da destruição da vegetação, não tem invasão da expansão urbana. Então, considerando um ambiente que tenha um equilíbrio no ecossistema, um equilíbrio mínimo no ecossistema, sem interferência direta, né, com distância das interferências diretas da ação humana, a gente não cogita a responsabilidade humana direta sobre o bem-estar dos indivíduos. Ok? Bem, vamos lá para de onde surgiu as 5 liberdades, e a gente volta para 1964. O bocejo está insistente. Lá em 1964, Ruth Harrison, depois da visita em algumas fazendas, ficou chocada com as condições em que aves e bovinos eram criados na intensa produção de alimentos no pós-Segunda Guerra Mundial, jornalista, e ela inicialmente escreveu um artigo, mas não foi suficiente. Ela estava muito indignada e assustada, e em tom de denúncia escreveu o livro Animal Machines. Existe a tradução para o português, tá? A edição está esgotada, mas em sebos virtuais, vocês vão conseguir encontrar, provavelmente, muito provavelmente, uma edição em português do livro Máquinas Animais, de Ruth Harrison. Em 1965, por causa do levante social que teve, né, um movimento muito forte de questionamento, de cobranças aos políticos que intervissem na maneira como os empresários estavam mantendo esses ambientes de criação de animais para a produção de alimento. Tinha uma questão econômica muito forte, que era a explosão da população no pós-guerra, quando todo o investimento financeiro e de tecnologias que foi utilizado para a guerra começou a ser investido no próprio país. Então, a qualidade de vida nos países ricos, e aqui eu estou falando sobre os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, destacadamente no cenário internacional. Então, todo o investimento financeiro que era para os armamentos de guerra, para as tecnologias de guerra, foi direcionado para o desenvolvimento interno de cada país. E isso fez com que todos voltando para seus lares, né, os sobreviventes da guerra, promovesse ano a ano
essa explosão demográfica, né, com lá nesses países com uma qualidade de vida que superava o que já se tinha vivido até então, antes da Segunda Guerra Mundial. E aí se vê necessariamente uma maior demanda por alimentos. E a produção aumentou, né, tanto de tecnologias quanto de alimento. E o direcionamento para alimentos de origem animal, para aumento da produção de origem animal, foi significativa, né, foi intensa, muito grande. E isso fez com que terminasse sendo revelado para a sociedade de onde estava vindo. A sociedade chocada, ali inicialmente do Reino Unido, depois os países vizinhos da Europa, posteriormente já teve reflexo Estados Unidos, Canadá, e ali já próximo aos 20 anos que esse movimento estava acontecendo, chegou um questionamento mais intenso. Se sabia aqui no Brasil o que estava acontecendo? De questionamento sobre a produção de alimentos de origem animal, na Europa e nos Estados Unidos, mas chegou com força aproximadamente 20 anos depois, aqui no Brasil. Então, em 65, o Comitê Brambell foi formado pelos legisladores, e aí veio em reuniões e reuniões que aconteceram por uma pressão popular, essa definição de bem-estar animal, incluindo estados emocionais. Então, uma revisitação do senso comum que era aceito socialmente, de que animais não pensam, animais não sentem, aconteceu de maneira definitiva. Tá? E aí veio a proposta das 5 liberdades, não como lei, mas como uma condição inegociável para o trato com os animais que estavam e ainda estão sob nossa responsabilidade, sob a responsabilidade das pessoas, né, de criadores, porque aqui foi direcionado ainda na década de 1960 para animais de produção. Em 1968, a FAOC, que na sigla significa Comitê de Bem-Estar de Animais de Fazenda, trouxe essa iniciativa, né, de recomendações baseadas nas conclusões do Comitê Brambell, em 1970, elas foram elaboradas e divulgadas para boas práticas de manejo para animais de produção. Somente no final da década de 70, em 1979, o Conselho para o Bem-Estar de Animais de Produção elaborou as 5 liberdades para animais de produção. O FOLC é um conselho formado por pesquisadores e juristas que se reúnem com regularidade. Anualmente ainda existe esse conselho FOLC. E eles elaboram documentos de orientação, de esclarecimento, de direcionamento. Aí também atendem a contatos, né, de criadores, produtores no mundo inteiro. Somente em 2009, 20 anos depois da elaboração das 5 liberdades para animais de produção, pelo Conselho do Bem-Estar de Animais de Produção, houve a mudança do paradigma, que a vida vale a pena ser vivida e não mais animais são irracionais e não sentem nada. Ali em 2009, houve uma mudança, ou seja, uma parte da humanidade, não toda, tá? Ainda não temos um consenso universal no planeta de que os animais sentem, pensam, aprendem e que a vida deles, independente do tempo que eles tenham de vida, vale a pena ser vivida. Mas o questionamento se tornou mais forte, mais intenso e divulgado internacionalmente com consenso entre países, aqui principalmente no Ocidente, né? Então Europa, América do Sul, Central e do Norte. América do Sul, Central e do Norte, aonde a cobrança de que não só leis fossem criadas, e isto a gente viu na aula 2, que vem acontecendo até recentemente, até o ano passado, 2024, mas que fiscalização,
dessas leis, direcionamento e cobrança impositiva de que criadores levem uma vida digna para todos os animais que estão sob sua responsabilidade. No ano 2000, pouco antes da mudança desse paradigma, e logo depois da elaboração das 5 liberdades, a partir do Conselho de Bem-Estar Animal, de Bem-Estar de Animais de Produção, consegue com a difusão, né, difundindo, divulgando informações a respeito do que trabalho que vinha sendo feito, sobre pesquisas, inclusive pesquisas científicas, sobre como os animais têm direito, é nossa responsabilidade de garantir uma vida sem sofrimento, sem angústia, né? E aí a criação da OIE, Organização Mundial de Saúde Animal, que vem agindo em paralelo à OMS, Organização Mundial de Saúde, traz uma divulgação mais intensiva sobre o que posteriormente, aqui em 2012, foi definido como ciência animal. Assim, a data de divulgação científica da ciência, desse termo, né, ser criado, ciência animal, da ciência ser atribuída a outras espécies, foi em 2012, embora ele já viesse sendo discutido pela OIE na difusão da informação e de comprovações de que animais sentem e de que nós podemos ser melhores humanos. Essa é uma divulgação, essa imagem da direita, publicada em 14 de março de 2014 em homenagem a Ruth Harrison. E, claro, originalmente foi o livro dela, ela não fazia ideia que ia ter essa repercussão, mas foi o que moveu o livro, o movimento social, levantado na época no Reino Unido, em 1965, 64 para 65, fez com que as 5 liberdades fossem criadas para serem difundidas internacionalmente anos depois. Então, existe nessa página do jornal The Guardian, que é um jornal inglês, que está ainda ativa na internet, esse é o endereço eletrônico aqui embaixo do texto, para que vocês consultem, visitem. Está em inglês, mas vocês podem copiar e colar e colocar no Google Tradutor para ler a informação que está lá. Eu retirei um trecho, adaptei para trazer para vocês o que diz sobre essa relação de Ruth Harrison com a criação das 5 liberdades que estão bem conhecidas no mundo inteiro atualmente. As descrições de Ruth Harrison sobre os animais reduzidos ao status de unidade de produção inspiraram a formação do Comitê Bramble em 1965, que definiu o bem-estar animal relacionado tanto ao bem-estar físico, fisiológico, quanto mental, que se expressa através de seus comportamentos. Nos anos seguintes, foram criadas a primeira legislação de bem-estar animal da Grã-Bretanha, a Lei da Agricultura de 1968 e a Convenção Europeia para Fins de Proteção de Animais, mantidos para fins agropecuários em 1976. Gente, eu morei na Espanha, eu cheguei lá em 2011, e fui fazer o doutorado, fui iniciar meu processo na Universidade de Valência. A consciência da população. Eu posso expandir da Espanha para os outros países da Europa, inclusive porque a Espanha não é dos países mais ricos da Europa. E lá já há um cuidado absoluto com os ambientes de produção. E eles se alimentam de carne. A produção suína na Espanha, não só em Valência, mas em todas as cidades do país, é intensa e com uma qualidade que a gente não tem aqui no Brasil. As raças são criadas, e raças que não existem aqui no Brasil, para a qualidade da carne de altíssimo nível. Então, os ambientes de criação são absolutamente controlados. A manutenção da genética das raças suínas é extremamente exigente. E o bem-estar no ambiente de criação para esses animais, como para aves, como para bovinos,
está muito além. Seria um projeto de futuro para o que a gente observa aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já tem leis que estão além das leis espanholas. E, na verdade, são referência para leis de bem-estar animal em todo o mundo. Embora lá a fiscalização seja eficiente como aqui, ainda não é. Então, nosso trabalho como cidadãos, tá? Mas futuramente vocês como médicos veterinários, o nosso trabalho está em curso. Nós somos personagens ativos, precisamos ser atuantes nesse movimento de conquistas sociais para que o comportamento humano se aperfeiçoe. E aqui a gente vê a possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico junto com a qualidade no trato dos animais, no bem-estar dos animais, na vida, na qualidade de vida, na vida digna dos animais. Sim, eles caminham juntos. Tá? E a gente vê, não só na Europa, como também nos Estados Unidos e Canadá, eles caminhando juntos. Então, aqui no Brasil, naturalmente, também é possível. Mais uma imagem sobre as 5 liberdades, e aí vamos aproveitar para rememorar, né, que a liberdade 1 é livre de fome e sede, com pronto acesso à água fresca e uma dieta em que os mantenha saudáveis e vigorosos. A liberdade 2 é livre de desconfortos e vivendo em um ambiente apropriado, que inclui abrigo e uma área confortável de descanso. Liberdade 3, livre de dor, ferimentos e doenças, por meio de prevenção ou de rápido diagnóstico e tratamento, e a medicina veterinária preventiva está aí, crescendo, para quem deseja atuar na clínica. A liberdade 4, livre para expressar comportamento normal, uma vez que lhes sejam garantidos espaço suficiente, condições de moradia apropriadas e companhia de outros animais de sua espécie. E a liberdade 5, livre de medos e angústias, com a garantia de condições e tratamento que evitam sofrimentos mentais. Tem muito que a gente aprender, tem muito que a gente pesquisar e tem muito que a gente fazer ainda. Opa! Deixa eu ver agora. Deem uma olhada nessa imagem e digam para mim o que vocês pensam. A gente vê notadamente que não é aqui no Brasil, são gaiolas. Aqui a gente vê a região traseira de 1, aparentemente 3, pode ser que tenha mais aqui. Aqui 4 animais. Aqui uma perna, porque a base dessa gaiola não é lisa, ela também é gradeada. Vejam que não tem cobertura num dia claro, né, eles estão expostos ao sol. A moto, ela foi estacionada apoiando em uma das gaiolas, então o calor do piso está em contato com esses que estão nas gaiolas mais baixas, né, inferiores. O calor do sol está incidindo diretamente sobre esses daqui. A pessoa que deixou a moto não está aí, e a gente não tem como fazer ideia de quanto tempo passaram expostos a essa temperatura, sem espaço para se movimentarem, sem possibilidade de ingestão de água, ao menos, né, sem sombra. E, notadamente, uma situação que desenvolve uma condição de estresse, tá? Estresse não é um sentimento, é um contexto que desenvolve alterações mentais, emocionais e físicas no indivíduo. No estresse, há fatores que somados geram a condição de estresse. Transporte suíno sem água, sem comida e no dia quente. Né? Comida, claro, não é durante o transporte, ou antes, em pequena quantidade, ou depois, chegando no destino. Mas a água, sim, deve ser oferecida. E aí vamos entender sobre as medidas fisiológicas de avaliação do bem-estar animal. O bem-estar animal tem base científica que incentivou a origem dos direitos dos animais. E a gente falou um pouco, mas a gente vai aprofundar mais sobre o direito animal aqui no Brasil e como vem crescendo. Tá? Na atualidade, tem base jurídica do bem-estar animal que determina que os animais possuem o direito de viver livres de sofrimentos advindos da intervenção humana, como a gente vem falando nas aulas,
só se considera bem-estar animal para animais domésticos que vivem em ambientes sob a responsabilidade humana. Em muitos casos, pode ser mesmo evitada. Tá? Uma forma de baixo grau de bem-estar é a dor. Melzack e Dennis, numa publicação de 1980, comprovaram que os sistemas nervosos de todos os animais vertebrados são organizados e formam e são organizados e têm forma fundamentalmente igual entre eles, forma e organização neurológica equivalente à humana. Além de Melzack e Dennis em 1980, agora mais recentemente, a gente tem publicações de doutora Irvênia Prada. Quem não a conhece, pesquise, vocês vão encontrar muitas informações de vídeos, de artigos científicos. De 2012, tem um artigo científico em que ela fez um comparativo entre espécies animais e humanos, porque ela é aposentada da USP, né, neuroanatomista. Então, ela fez uma pesquisa neuroanatômica comparativa, chegou à conclusão de que o sistema neurológico, né, o cérebro de animais e humanos, eles só apresentam diferença de nível quantitativo. O tamanho do nosso cérebro é maior do que o deles, mas no nível qualitativo tem as mesmas estruturas, os mesmos elementos, as mesmas áreas correspondentes a todas as funções neurológicas do cérebro. Entendem? Ela ainda está atuante, está aposentada, mas está atuante divulgando sobre do que são feitos os animais, né? Sobre a ciência. Vale a pena a pesquisa. A experiência da dor é com frequência inferida a partir de comportamentos de mamíferos, no entanto, não é irracional atribuir a experiência de dor às aves, anfíbios, peixes e répteis. Foi comprovado em pesquisas mais recentemente e a partir desse evento que aconteceu em Nova York, em 2024, a Declaração de Nova York trouxe a assinatura dos pesquisadores mais renomados e atualizados, contemporâneos nossos, de pesquisas recentes sobre a ciência em peixes, em anfíbios, em répteis e em espécies de invertebrados do que a gente já conhecia. A Declaração de Nova York também vale a pena vocês pesquisarem. A Declaração de Nova York sobre ciência animal 2024. Vale a pena vocês pesquisarem e terem acesso a esse tipo de informação recente, né, de conhecimento científico atual. O principal problema em relação à dor é que os animais não nos dizem quando sentem dor, nem quão forte ela é. E isso é parte do nosso trabalho como médicos veterinários, porque a nossa linguagem é diferente. A nossa e a das outras espécies animais. Embora a mensuração comportamental venha sendo cada vez mais utilizada em estudos sobre a dor. Então, há caminhos que foram abertos, há evidências, porque a gente não expressa a dor apenas com a expressão verbal, falando, né? A gente expressa a dor com sons, a gente expressa a dor com comportamento. Olha só, respostas comportamentais à dor são provavelmente adaptativas para qualquer espécie. E é isso que vem sendo comprovado com estudos científicos. A vocalização pode ser um sinal de dor severa, mas animais que foram atacados não vocalizam mesmo sentindo dor para não atrair outros predadores, como é o caso de algumas espécies de primatas que estão representadas nessa imagem. Durante o parto, a fêmea não emite um som, a fêmea no ambiente natural. E as que estão em cativeiro, mas que cresceram no ambiente natural. Instintivamente, as que nasceram no cativeiro podem também não emitir um som para não atrair predadores. Mas além dos primatas, já se tem comprovação científica de que felinos domésticos, eles também não emitem som, não evidenciam nem comportamento quando estão sentindo dor. Além de nós nos prepararmos para identificar quais são as mínimas mudanças no comportamento felino que evidenciam que ele está sentindo dor, e isso treina
a nossa observação sobre comportamentos típicos da espécie, a gente vai conseguir, com isso, também diagnosticar precocemente, avaliar a partir do contexto ambiental, do contexto da dinâmica familiar, ou se um animal é resgatado e está no abrigo, ou se um animal vive em condição de rua, a partir do que a gente sabe que ele possivelmente vivenciou, o que possivelmente ele tem no corpo, embora aparentemente nenhuma lesão, nenhuma doença. Tá? Medição de hormônios como cortisol e endorfina é uma estratégia, para que a gente investigue o nível de bem-estar desses animais. E aí, sobre os cães, tem 2 artigos que são fantásticos. E eu vou indicar também como atividade para casa, após a aula. Um é de Castro e colaboradores, e o título em inglês, vocês têm possibilidade de usar copiar colar no Google Tradutor, tá? Para poder ler o artigo, quem não tiver fluência em inglês. Aqui treinamento, métodos de treinamento importam. Aqui treinamento no sentido de adestramento. Métodos de adestramento importam. Evidências dos impactos negativos de métodos baseados em aversão no bem-estar de cães de companhia. Publicado na BioRxiv 2019. Outro artigo de Fernandes e colaboradores, que o título é Métodos baseados em aversão atualmente comprometem o bem-estar de cães, revisão de literatura, de 2017. Applied Animal Behavior Science foi a revista onde foi publicada. Eles trazem evidências de que a aversão a técnicas de treinamento que levam a medo, angústia, para estimular a resposta dos cães no aprendizado do que eles não devem fazer, são extremamente negativos, elevam a produção de cortisol, adrenalina, diminuem a produção de serotonina e endorfina, que são hormônios ligados ao bem-estar e ao vínculo, a ocitocina também, principalmente, a ocitocina principalmente ao vínculo, elevando grandemente o nível de estresse e diminuindo absurdamente o grau de bem-estar desses animais em momentos, em aulas, em ambientes de adestramento. Agora, vamos entender como é que cortisol, adrenalina, estresse estão relacionados com as situações que acontecem no ambiente. E observem, imaginando o estresse sendo uma situação desconfortável, que represente ameaça, que dê medo, que faça o animal ver uma situação de risco e ele sinta a necessidade de fugir dali. Situações equivalentes a essa. Ativam o sistema neuroendócrino, sistema nervoso e a produção de hormônios que atuam como neurotransmissores, estimulando inicialmente o hipotálamo, nessa região bem pequenininha central, inferior do cérebro. O hipotálamo vai produzir as células, os neurônios, as células neuronais, que são os neurônios, vão produzir dopamina, noradrenalina e o CRH, que é o fator estimulador de corticotrofina. Esses hormônios, que são neurotransmissores, vão agir, vão ser transportados, né? São substâncias que vão ser transportadas até a região vizinha, que é a hipófise. Na hipófise, ou seja, dopamina, noradrenalina e o CRH vão agir sobre os neurônios da hipófise. Produzidos pelo hipotálamo, vão agir nas células que estão na região vizinha. E esses neurônios da hipófise eles vão produzir não é adrenalina, é o ACTH, o hormônio adenocorticotrófico.
Aqui na hipófise vai ser produzido o hormônio adenocorticotrófico, ou ACTH. Esse ganha a corrente sanguínea e vai ser distribuído pelo corpo, mas chegando nas glândulas adrenais ou as suprarrenais, há duas no organismo, uma sobre cada rim, e o ACTH, ele vai agir sobre as células glandulares da glândula adrenal. A glândula adrenal vai produzir, a partir do estímulo do ACTH, cortisol e adrenalina. Esses vão levar a mudanças fisiológicas de apoio à resposta de luta ou fuga em situações identificadas como de ameaça, risco, desconforto, necessidade de escapar, de se afastar, ou de atacar para se proteger. Cortisol e adrenalina, a partir da glândula adrenal, nas vascularizações da glândula, ganham a corrente circulatória e chegam a todas as células do corpo. E aí, a aceleração de batimentos cardíacos provocada pela adrenalina, a letra A entre parênteses aqui, adrenalina, a letra C, cortisol. Dilatação das pupilas para aumentar a percepção da luz e ter uma melhor acuidade visual, uma melhor capacidade visual, inclusive para fugir ou para atacar. Aumenta a sudorese, a adrenalina aumenta a sudorese porque ela estimula o aumento da circulação sanguínea, aumento dos batimentos cardíacos e aumento da circulação sanguínea, então a temperatura do corpo se eleva e há um aumento quando você toma um susto, né? Mesmo que você não se levante de onde está. É questão de segundos para já estar suando, o coração palpitando forte. Ação da adrenalina, tá? Então, o suor tem um efeito de... É muito mais de termorregulação. É controlar, diminuir a temperatura interna para ela estar no ideal para o funcionamento das células do corpo. E quando há, pela ação da adrenalina, aumento dos batimentos cardíacos, aumento da circulação sanguínea, vai haver aumento da temperatura, porque as células estão funcionando mais rápido, o metabolismo é acelerado, para ter mais força muscular, para fugir ou para atacar, tá? Aumentam os níveis de açúcar no sangue, cortisol e adrenalina, com o objetivo de suporte energético para esse aumento do metabolismo, reduzem a digestão, reduzem o crescimento. Quando acontece, essa situação de estresse acontece continuamente ao longo dos dias, das semanas, dos meses, compromete o crescimento porque a energia biológica vai estar voltada para a manutenção da sobrevivência, para o aumento metabólico das células que estão vivas. Então, o crescimento termina sendo defasado, comprometido. Há comprometimento da libido porque o amadurecimento das células reprodutivas, né, células sexuais, não é prioridade quando o corpo está principalmente voltado a manter o metabolismo acelerado das células musculares, principalmente, músculo esquelético, músculo cardíaco, fígado, para a sobrevivência, né? Sistema nervoso central também, para a sobrevivência, com luta ou fuga. Contrai um baço, que expulsa mais hemácias e amplia a oxigenação dos tecidos, é a ação da adrenalina. O baço, na maior parte das espécies, ele armazena hemácias e provoca uma imunodepressão. O cortisol tem esse efeito, a gente ouve falar muito, mas o comprometimento da imunidade também é reflexo de todo esse efeito de aumentar o gasto energético pelas células musculares, aumentar o gasto energético pelo sistema nervoso central, pelas percepções dos sentidos. Aqui a gente tem a dilatação da pupila através da ação da adrenalina, mas não é só da visão, é também da percepção, de audição, olfato, para que haja melhores condições de fugir ou de atacar, né, na defesa. Aí a gente vê a glândula adrenal na produção de cortisol diferente em algumas espécies, tá? Na região do córtex da glândula adrenal, as células produzem cortisol ou a corticosterona. Cortisol em algumas espécies, a corticosterona, o cortisol em bovinos, ovinos, suínos, gatos, cães e seres humanos, e a corticosterona, que é uma substância equivalente,
né? Só tem uma formulação química diferente, mas tem a mesma ação no organismo e está presente em aves, répteis e anfíbios. Na medula da glândula adrenal é produzida adrenalina e noradrenalina, que são neurotransmissores envolvidos nos sinais de controle de estresse e manutenção das funções fisiológicas. Aqui é importante vocês entenderem que o cortisol e a adrenalina são neurotransmissores que são produzidos continuamente, desde o nosso nascimento. O nascimento de todos indivíduos de espécies animais, tá? Pluricelulares. Seja cortisol, seja corticosterona, adrenalina, fazem parte da manutenção do metabolismo e são neurotransmissores necessários, saudáveis, que estão ali sendo produzidos e estimulando o funcionamento de células nervosas. Quando há uma situação de risco, de ameaça iminente, né, por acontecer, o instinto de sobrevivência, o instinto de ataque para autopreservação, o instinto de fuga, ele faz com que haja uma descarga na compreensão mental de que ali há uma situação ameaçadora, ou de caça, de busca por alimento, né, de busca pela sobrevivência, e há um pico desses dois hormônios. Isso acontecendo eventualmente é natural. Isso acontecendo para que a gente haja com o instinto de sobrevivência é natural, importante para que a gente se preserve, nós, de espécies animais, nos preservemos de situações ameaçadoras. O grande problema é quando o estresse ele é contínuo. É quando ele acontece a cada instante, quando o estado de alerta está permanente e um filhote cresce com essa percepção, reagindo ao estado de ameaça que não cessa. Compreendem? A adrenalina prepara o corpo para a atividade física bruta, em situação de emergência, sendo responsável pelo aumento da pressão sanguínea em resposta ao estresse. E aí situações que são naturais, como aqui à esquerda, é a preservação do território, né, não só em bovídeos, mas também em felinos. O gato doméstico ele é extremamente territorialista, né? Cães também são territorialistas. Então, a adrenalina se eleva no momento em que há a necessidade de manter os limites seguros do seu território. E sinais corporais, né? Além do comportamento, sinais corporais evidenciam o aumento da adrenalina circulante. As mães, quando têm esse impulso de preservação da prole, elas também têm picos de adrenalina e cortisol quando se sentem ameaçadas com a aproximação de alguém estranho, né, ou barulhos próximos. Mesmo assim, mesmo que seja por semanas ou meses, o instinto materno, ele gera um aumento da produção de adrenalina e cortisol, mas isso é só pelo período enquanto os filhotes estão se desenvolvendo, crescendo, sob a proteção dela. Depois, esse estado de alerta, de proteção dos filhotes vai diminuindo progressivamente até cessar. Tá? E aí ela volta para um estado estável de produção de adrenalina e cortisol. Vamos para a enquete? Vamos lá organizar o que a gente viu até agora? Raciocine comigo e me dê a resposta certa. O cortisol é uma substância importante para a identificação de estado de alerta. Esta substância é, letra A, um componente molecular muscular que protege o corpo. Letra B, uma molécula lipídica que transmite impulsos nervosos. Letra C, um carboidrato determinante para a defesa do organismo. Letra D, uma proteína enzimática. E letra E, um hormônio neurotransmissor. Quem precisar de um pouco mais de tempo para ter a resposta certa e gabaritar, pausa o vídeo agora. E para saber a resposta certa, letra E, um hormônio neurotransmissor, como a gente estava falando até agora. Se tem dúvidas, falem comigo, não fale com seu mentor ou no chat, tá? Estou lá com vocês. Sobre alterações comportamentais,
Para a contextualização desse conteúdo, eu vou indicar para vocês também para a atividade em casa, após a aula, copiar e colar esse endereço do khanacademy.org e lá tem em português, esse está em português, tá? Informações importantíssimas sobre comportamento animal. E é como um artigo, né, um texto que informa a introdução sobre esses elementos. E aí vocês vão conseguir dar uma contextualizada no que a gente está estudando nessa aula. Comportamentos anormais são aqueles que diferem em padrão, frequência e contexto daquele que é exibido pela maioria dos membros de uma espécie. O que é aqueles comportamentos que são exibidos pela maioria dos membros de uma espécie são os comportamentos considerados normais para aquela espécie. Então, aqueles que mudam o padrão, como se comportam, aqueles que mudam a frequência para menos ou para mais, e que mudam as circunstâncias, o contexto, né? As circunstâncias em que eles acontecem, esses comportamentos são expressados, são considerados comportamentos anormais. E eles podem ocorrer por ausência de estímulos, por fatores ameaçadores ou por fatores perturbadores. Olha esses resultados de pesquisas que acontecem nas últimas décadas. Aves em gaiolas pequenas voarão de um lado para o outro, seguindo a mesma rota, como um comportamento que se chama estereotípico, que é um comportamento repetitivo, não raciocinado, e que a percepção que a gente tem observando quem está, pode ser humano, pode ser de outra espécie, né, de outra espécie animal, de uma espécie doméstica ou de uma espécie silvestre, né, além de aves, animais de zoológico, ursos, tigres, leões, eles apresentam esse movimento de um lado para o outro, de um lado para o outro, repetidamente. Quando a gente observa o olhar, ele parece perdido, ele não está com o olhar vivo, prestando atenção, observando, acompanhando o que está acontecendo ao seu entorno. E é reflexo de limitação de espaço, tédio, restrição de expressão de comportamentos naturais. Comumente acontece com aves que estão sozinhas em uma gaiola muito pequena, tá? Pequena para sua necessidade de voo. A ingestão de ovos em aves também é frequente quando as aves estão expostas a um estresse contínuo, que aqui pode ser tédio, mas não é o mais frequente. Está bem a ingestão de ovos, elas quebram a extremidade do ovo e começam a ingerir o conteúdo do próprio ovo ou do ovo de outras galinhas. Está geralmente associada à sensação de risco em que elas se encontram, né, de possibilidade de serem atacadas por um predador, que pode ser humano, não precisa ter animais de outras espécies. Tá? Cronan, na publicação em 1985, comprovou que suínas amarradas mastigavam as correntes que as prendiam em uma sequência rígida de ações, de ficar mordendo, no sentido mordendo, aí volta, morde, volta para o ponto inicial e morde. E o desgaste dentário acontece de maneira danosa. A perda dentária é consequência. E amarravam essas suínas para que elas não saíssem daquele ambiente com correntes. Então, na tentativa de se libertar, as suínas ou ficavam mordendo com o lado da boca, desgastando os dentes posteriores, ou mordendo, seguindo da corrente um direcionamento lateral, voltava para o ponto inicial, mordia nesse direcionamento no sentido da corrente, voltava e ficava mordendo, desgastando os dentes anteriores, né, que estavam não os incisivos, mas os que estavam mais próximos aos lábios. Andar estereotípico de ursos, leões, tigres em zoológicos, como eu disse agora há pouco, e o arrancamento e ingestão de lã em ovinos. Vou mostrar algumas imagens para vocês. São imagens fortes, mas é importante que vocês conheçam porque em algum momento vocês vão lidar com isso, tá? Aqui, representando como as galinhas domésticas, né, elas podem estar
sobre os ovos, aquecendo-os, mas isso não quer dizer que elas não vão quebrar, que elas quebram, ingerem e continuam chocando os demais. Aqui a foto de um ovino, onde ele mesmo estava arrancando, que aí é nessa região abdominal lateral, a sua própria lã. Em grandes adensamentos de criação de suínos, a gente vê essa mutilação dos que estão mais próximos, na orelha, na cauda, e esse daqui numa situação extrema, tá? Isso aqui é um buraco na região abdominal, aqui desse outro lado também há, pelas investidas dos outros que estavam do seu lado. Aqui, nesse exemplo, é característico quando o adensamento é tão grande que os animais mal conseguem se mexer, porque eles encostam no que está ao lado. E o nível de estresse é altíssimo. Esse tipo de comportamento fez com que a prática de arrancar os caninos nos leitões se tornasse habitual na criação de suínos, tá? Para que essas lesões não fossem, porque daqui uma infecção bacteriana secundária pode levar, inclusive, né, à morte do animal, a uma disseminação de infecção no ambiente de criação. Porque tem muito adensamento, porque tem uma quantidade muito grande de fezes, porque eles deitam, eles levantam. Quando se está nesse adensamento, os animais estão muito sujos, porque não se mantém a higiene como deveria. E um doente contaminado vai disseminar para todos, né? Não necessariamente através de lesões na pele, mas através da via oral. Bem, enfim, progressivamente tudo vai piorando. Lambeduras repetitivas, e elas podem ser constantes e chegar a ulcerar a pele, né, que pode ser na pata, pode ser nos dedos, pode ser na região abdominal lateral, pode ser nessa região ou lateral ou frontal do fêmur, né, em cães. Em gatos, lambedura repetida. É natural os gatos se lamberem, fazer higienização, retiram excesso de pelo pelos mortos, mas quando eles se excedem na lambedura repetitiva e compulsiva, eles também têm quedas de pelos, tá? Isso precisa ser diagnosticado e está como comportamento estereotípico também. As aves não estão de fora, elas podem, isso aqui não é, tem que diferenciar se é estado de muda ou se é a retirada de penas pela própria ave como automutilação, tá? Os equinos comerem a cama que é deixada na baia, que sim é alimento, mas na verdade é mantido para que ele tenha conforto ao deitar no chão, né? Se ele está bem alimentado, se ele tem contato social com outros equinos, não é mantido isolado, se o espaço que ele está, a maior parte do dia, dá a oportunidade dele caminhar, dele pastar, ele não vai ter esse tipo de comportamento porque é problemático ele comer a cama. Mordeduras em cerca, em portão de ferro, vai fazer com que, às vezes, sobre a parede de concreto, vai fazer com que a perda dentária leve a doenças dentárias, cáries, profundas, inclusive, oferecem um risco grande de doenças cardíacas, porque as bactérias que fazem parte da microbiota oral, da microbiota da boca, através dessas lesões provocadas por bactérias nos dentes, vão chegar na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, chegam no coração. Uma endocardite é o que frequentemente acontece. Filhotinhos de caprino, lactentes, roendo a parede da baia porque foram muito precocemente desmamados. Então a necessidade oral, ela não foi suprida com a amamentação. E aí eles começam a apresentar um comportamento anormal. Aqui suínos em ambientes muito apertados, aqui um bezerro também, separado muito precocemente da mãe, e em um ambiente em que ele não tem suas necessidades supridas, eles vão entediados, frustrados, angustiados, procurar como gastar o tempo.
E sim, a mordedura nas grades vai levar a lesões dentárias e comprometimento da saúde, além de já haver um comprometimento comportamental natural. Produção e sistema imunológico como indicadores de bem-estar. A frequência cardíaca aumentada ou resposta imunológica reduzida podem indicar um baixo grau de bem-estar. Frequência cardíaca aumentada pela ação da adrenalina, como vimos anteriormente, e a resposta imunológica reduzida também, resultado do estresse intenso e ação de adrenalina e cortisol constantemente, continuamente, tá? A ação do cortisol diminui a produção de células imunológicas, anticorpos e sistema do complemento. E aí há uma imunodepressão, né? E isso favorece o desenvolvimento de doenças infecciosas, o surgimento de câncer, em especial isso em raças puras, é frequente pela predisposição genética, e como se acompanhar o grau de bem-estar para garantir cuidados preventivos, fazer manejos do ambiente, do manejo alimentar, o manejo comportamental desses animais. Mensurar cortisol sérico, através da coleta de sangue, mensurar cortisol salivar, os laboratórios fazem esse tipo de exame, é comum em suínos, principalmente antes do transporte de uma fazenda para outra, ou para o local do abate, e na chegada. Tá? Manejo ambiental de vacas leiteiras e aves, com aumento da produção, garantindo esse bem-estar, né, essa rotina, sem tanto desgaste de estresse. Deparrot e colaboradores, em 1998, mensuraram cortisol em ovinos durante uma viagem rodoviária e foi demonstrado o aumento do cortisol sérico, porque eles coletaram sangue para medir o cortisol, e comprovaram que sim, há um estresse grande, mesmo que todas as condições de transporte sejam as ideais. Os animais não sabem porque estão mudando a rotina. A previsibilidade da rotina é algo extremamente importante para a saúde mental e emocional de praticamente todas as espécies domésticas, tá? Se elas estão num ambiente em que tudo é conduzido pelo humano, a previsibilidade para eles traz essa segurança. E isso também é comprovado em estudos comportamentais de animais. E para a gente finalizar a aula, o estresse pode ter consequências muito variáveis no sistema imunológico, sistema cardiovascular, o gastrointestinal, com síndrome do intestino irritável em alguns animais, no sistema respiratório, no sistema endócrino, como a gente viu inicialmente, e no sistema nervoso associado ao sistema endócrino. Vamos para a última enquete da aula. A imunidade é responsável pela proteção do corpo aos corpos estranhos. Se o estresse contínuo compromete a imunidade, o que causa esse processo? Letra A. Na verdade, a diminuição da imunidade pelo estresse é um mito. Letra B. As substâncias neurotransmissoras diminuem a produção de linfócitos T e B. Letra C. O cortisol direciona a energia orgânica para as células que garantirão a fuga ou a luta, suprimindo a manutenção da defesa do organismo. Letra D. As células cardíacas retêm todas as células e moléculas da defesa do organismo para a proteção de seu funcionamento. E letra E. O fígado captura os macrófagos em situação de estresse, a célula que está em maior quantidade e é a principal de defesa orgânica. Alternativa certa. Se você precisa de mais tempo para avaliar, pausa o vídeo agora. E a resposta certa é letra C. O cortisol direciona a energia orgânica para as células que garantirão a fuga ou a luta, suprimindo a manutenção da defesa do organismo, como a gente estudou nessa aula. A gente finaliza aqui o conteúdo da aula 3. Eu deixo com vocês essa reflexão. A comprovação da ciência das espécies animais não humanas nos torna mais próximos deles e, por isso, mais responsáveis pelo seu bem-estar. Atividade para casa. Fórum, exercícios, saiba mais.
Leiam, se não leram previamente, como foi orientado o roteiro dessa aula e a bibliografia dessa aula, consultem. Qualquer dúvida no chat ou no Fale com seu mentor. A gente se vê na aula 4.